Estudantes da Escola Estadual Professor Francisco Barbosa, chegando com a nossa aula de Sociologia, aqui o professor João Maria Freire. Tema da nossa aula: imigrações atuais no Brasil. Na descrição da imagem, nós temos um barco lotado de pessoas, exatamente imigrantes, chegando em um determinado país. Do outro lado, você vê certamente militares, informando que aquelas pessoas não são bem-vindas e certamente mandando de volta. É o que nós temos visto muito hoje nessa temática a respeito das imigrações. A história registra diversos ciclos de imigrações para o Brasil, tanto no período de colonização, como durante nos tempos posteriores. Ao longo dos séculos, vários povos ocuparam o nosso país, a maioria formada por europeus, mas também chineses, japoneses, latino-americanos, entre outros. Esses povos eles vão marcar de forma indelével os processos culturais, sociais do país. No entanto, podemos dizer que o Brasil vive um novo momento no que diz respeito ao tema das imigrações internacionais. A gente acompanha na mídia, todos os dias nós temos informações, noticiário a respeito desse assunto. Ao longo dos últimos anos, houve um movimento crescente de grupos estrangeiros no Brasil, advindos tanto de países desenvolvidos quanto de países subdesenvolvidos. Olha só esses dados. Dados do CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, e do Ministério da Justiça, apontam que só entre 2010 e 2012 o número de pessoas pedindo refúgio para o Brasil triplicou. Esse, inclusive, é um dos assuntos abordados em nossa atividade que vem logo a seguir. A tendência é que as imigrações atuais no Brasil continuem aumentando, dizem os especialistas. Isso, sobretudo, por parte de populações vindas de países subdesenvolvidos ou com uma precária situação econômica, além de povos de regiões marcadas por grandes conflitos, com destaque para povos da Palestina. Nos últimos anos, uma grande leva de haitianos veio para o Brasil, através da Amazônia, em busca de emprego e melhores condições de vida. Durante a Copa do Mundo de 2014, o mesmo processo ocorreu, destacando-se os imigrantes oriundos de Gana, que se deslocaram para o Brasil em função do torneio, mas não retornaram para o seu país de origem como estava previsto. Outros países que se destacaram no envio de imigrantes foram Bangladesh, Senegal, Angola, entre outros. Essas nações enfrentam sérios problemas econômicos e o seu povo vai procurando locais onde almejam uma melhor condição de vida. Da mesma forma que o número de estrangeiros no Brasil vem aumentando, o número de brasileiros no exterior vem diminuindo. Entre 2004 e 2012, a presença de brasileiros fora do país caiu pela metade, de 4 milhões para 2 milhões, com o principal destino de moradia sendo Portugal. Esse é um dado importante, exatamente sinalizando que a presença de brasileiros que vão buscar uma vida melhor fora do país tem diminuído muito. O que se percebe é que as recentes evoluções do Brasil no cenário econômico, além da relativa prosperidade dos países emergentes frente à crise financeira no mundo, vem contribuindo para que países em desenvolvimento, principalmente os do grupo dos BRICS, tornem-se lugares atrativos para as rotas migratórias internacionais. Então, sobretudo, anteriormente a esse governo atual, o Brasil teve uma melhora significativa do ponto de vista econômico, não é? Isso fez com que as pessoas fossem se fixando mais em solo pátrio. A expansão das imigrações atuais no Brasil vem acompanhada por uma série de fatores e vamos destacar 3 desses fatores. O primeiro deles é o aumento da xenofobia. Professor, o que é xenofobia? É aquele preconceito que se tem para com os estrangeiros. O Brasil, apesar de sua reconhecida receptividade internacionalmente, vem aumentando os casos de xenofobia, sobretudo para com as populações advindas de países subdesenvolvidos.
Para parte da população, os grupos estrangeiros trazem doenças, roubam vagas de empregos e ameaçam a identidade cultural do país. O curioso é que esses argumentos são semelhantes aos impostos aos brasileiros no exterior, notadamente na Europa. Então, essa postura com relação aos estrangeiros é tida por parte de alguns da população brasileira e por muitos fora do país em relação a brasileiros que vão buscar uma vida melhor, sobretudo em países europeus. O segundo fator que se vem percebendo em relação às imigrações são condições de vida precárias. Muitos estrangeiros no Brasil sofrem com as precárias condições de vida que aqui encontram, sobretudo no momento em que chegam, quando ainda não dispõem de emprego, moradia, comida e dinheiro, além de sequer reconhecer o idioma português. Isso demanda esforços das autoridades para atender às necessidades básicas desses povos, a fim de que condições básicas de direitos humanos sejam cumpridas. São muitos os casos de trabalhos análogos ao escravo praticados no país, sobretudo com migrantes haitianos na região norte. E o terceiro fator é um aumento do tráfico de pessoas, com o Brasil tornando-se o novo centro de atração de imigrantes ilegais, aumenta o número de tráfico de pessoas. Atualmente, os principais esforços do governo é de investigar e punir a prática desses grupos que, além de cobrarem altos recursos pela ajuda na imigração ilegal, cometem vários crimes contra os direitos humanos durante o percurso. Então há filmes, há relatos, há depoimentos atestando esse aumento de tráfico de pessoas em relação à imigração. Muitas pessoas imaginam que os imigrantes sejam prejudiciais para a economia, sobretudo no sentido de elevar o desemprego, mas isso não é totalmente uma verdade. Em muitos casos, registra-se a presença de imigrantes com formação de nível superior, ocupando cargos que muitas vezes ficam ociosos por aqui por falta de capacitação técnica, embora o número de pessoas com formação superior no Brasil tenha aumentado significativamente na última década. Além disso, mesmo com o aumento de imigrantes, o desemprego no Brasil vem caindo nos últimos tempos, o que também mudou um pouco nos últimos meses com o aumento do desemprego, né? A pandemia também trouxe sérios problemas com relação à questão do emprego. Apesar de ser necessário o estabelecimento de maior controle sobre o número de imigrações atuais no Brasil, além de maior empenho no combate a quadrilhas de tráfico de pessoas, é preciso também atender às necessidades básicas daqueles que aqui chegam. Um exemplo é o caso dos imigrantes advindos do Haiti. Eles não poderiam permanecer no Brasil segundo nossas leis de imigração, mas muitos receberam vistos humanitários, haja vista que uma deportação em massa e imediata poderia transformar-se em um terrível crime de violação aos direitos humanos. Então aqui você tem a postura do governo em relação a essas imigrações. Fim da nossa aula, bons estudos, façam a atividade. Para quem não tem acesso a esses vídeos, eu vou disponibilizar aqui abaixo o conteúdo fixo em PowerPoint, você lê e com isso você subsidia a resposta às questões do questionário em seguida. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.